Igreja do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Arnaldo, sou esposo da Renata. E para você também que não sabe, nós trabalhamos aqui na igreja com um tema mensal. E nós estamos trabalhando com o tema viver de aparências. Esse é o tema que nós estamos trabalhando nessa noite. E eu queria ler o versículo que está escrito lá em Mateus 23, né? Mateus 23, versículo 27 e o 28. Olha o que essa base bíblica vai dizer para nós. Ai de vocês, mestres da lei, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas o interior estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém, meus irmãos? Eu queria que você, ainda de pé, curvasse a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite na Tua presença. E eu estou diante do Senhor, meu Deus, com essa responsabilidade de transmitir a Tua palavra. Pai, eu estou como aquele jovem, meu Deus, que apresentou ao Senhor 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Meu Deus, que nessa noite, meu Deus, o Senhor possa multiplicar, meu Deus, esses pães e esses peixes na vida dos meus irmãos. Meu Deus, traz entendimento da Tua palavra, fala ao coração desse homem, fala ao coração dessa mulher. Senhor, o Senhor é especialista em tocar em corações, porque o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, e o Senhor sempre será o grande eu sou, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que não muda. Meu Deus, então nessa noite, toca nos corações através da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ela é penetrante, ela é poderosa, ela tem poder de mudar, ela tem poder de transformar. Então que nessa noite, homens e mulheres sejam transformados por essa palavra, por essa verdade que muda, que transforma. Assim como, meu Deus, há muitos anos atrás, essa palavra tocou no meu interior e mudou e transformou a minha vida. E por isso, meu Deus, nós nessa noite, nós queremos louvar, nós queremos engrandecer ao Senhor, porque sabemos que grandes coisas o Senhor há de fazer nessa noite, porque o Senhor está nesse lugar. A Tua presença, meu Deus, ela já está presente nesse lugar, porque a Tua palavra diz que aonde houver 2 ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Pai, tenha toda a liberdade nesse lugar, que os 4 cantos desse lugar sejam tomados pela Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós Te damos toda a liberdade nesse lugar, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu estou um pouquinho nervoso, mas os irmãos tenham paciência comigo aí, que daqui a pouco o nervosismo vai embora. O ruim do nervosismo é que as pernas começam a tremer, você começa a dar umas gaguejadas, mas é normal, irmãos, é uma responsabilidade imensa estar aqui à frente, é uma responsabilidade imensa falar da palavra de Deus. E o Senhor confiou a nós essa responsabilidade. Muitas das vezes nós queremos fugir dessa responsabilidade, mas o Senhor está sempre nos chamando, filho, olha, é você que vai estar ministrando, então a gente está aqui para falar da palavra de Deus. Eu espero ser um instrumento de Deus. Eu espero ser um instrumento de Deus
na vida de vocês, que Deus possa me usar nessa noite como um instrumento nesse lugar. Amém, meus irmãos? Então o tema do mês é viver de aparências. Esse é o tema do mês, viver de aparências. Meus irmãos, e todos nós, eu e você, nós vivemos numa geração, numa sociedade onde essa geração, ela valoriza muito o quê? A imagem, é ou não é? Essa geração que nós estamos vivendo atualmente é uma geração que valoriza a imagem, valoriza o status, valoriza as aparências. Então nós estamos vivendo nessa geração, e as redes sociais nos ensinam a parecer feliz, é ou não é? Todos nós postamos aquela fotinha feliz, mas o mais interessante é que nós só postamos foto quando o momento é adequado. Ou seja, é quando eu estou indo para Disney, aí no avião ali, eu no avião com a esposa do lado, eu tiro aquela fotinha, a Disney me espera. É quando eu estou na praia, e na praia vem aquela porção, né? E chega aquela porção, aí você tira aquela fotinha. Então as redes sociais, ela está sempre nos levando a parecer feliz. Só que o mais interessante é que nós não postamos, não tiramos foto quando nós estamos num momento caloroso com a nossa digníssima, quando nós no trânsito tomamos uma fechada e nós estamos ali bravos, nós não postamos nada disso. Então você percebe que as redes sociais, ela nos leva a nos mostrar que estamos bem, que estamos felizes, quando na verdade nem sempre é aquilo. Mas sempre que nós olhamos para as redes sociais, nós vamos sempre ver postagens dessa forma, de pessoas felizes, de pessoas que se parecem fortes, pessoas que se parecem espirituais. É ou não é, meus irmãos? É isso que nós vemos nas redes sociais. E as redes sociais nos levam simplesmente a isso. Nós queremos impressionar as pessoas. Queremos impressionar as pessoas com as nossas postagens. Mas a realidade é que ninguém posta, meus irmãos, quando estamos nessa situação que eu citei para vocês. E o fato de nós querermos impressionar as pessoas, isso é muito perigoso, porque nós podemos impressionar pessoas, mas a Deus nós não impressionamos, porque Deus, ele olha o coração. Deus, ele vai sempre ver o meu e o seu coração. Então Deus, ele está vendo o meu e o seu coração, a maneira que nós nos encontramos. Mas as redes sociais nos mostra sempre, nos leva sempre a querer postar algo que mostre a minha aparência, e nunca é a realidade. E nunca é a realidade. Muitas das vezes nós estamos enganando pessoas, enganamos a nós mesmos, mas nunca enganamos a Deus. Nunca vamos enganar a Deus, justamente porque Ele conhece o meu e o teu coração. E eu não sei, meu irmão, a maneira que você chegou aqui, eu posso olhar para vocês e eu vejo uma carinha de feliz, uma carinha de cansados, mas estão com uma carinha felizes. O pessoal tudo sorridente, glória a Deus. Então nós vemos que, assim, eu não sei a maneira que você chegou aqui. Isso é o que demonstra. Eu olhando para você, eu vejo que aparentemente você está feliz. Mas será que essa é a realidade? Só quem sabe é o Senhor Jesus, porque é Ele que sonda o nosso coração, é Ele que conhece o nosso coração. E é por isso que nessa noite Ele te trouxe aqui, para que você possa ouvir algumas verdades que Ele quer falar ao nosso coração. E viver de aparências nada mais é que colocarmos o quê? Uma máscara. Olha lá, viver de aparência é colocar uma máscara. E é por isso que o tema da minha mensagem, eu não falei no início, né? Mas o tema é tirando as máscaras.
Esse é o tema da minha mensagem. Por quê? Porque viver de aparência nada mais é do que colocar uma máscara. Fingir que está tudo bem quando na verdade não está. Tentar parecer espiritual sem ter comunhão com Deus. Agir para agradar pessoas e não para agradar a Deus. Esse é o grande perigo de viver com uma máscara. Porque a máscara, ela nos afasta da nossa verdadeira identidade. Eu e você, nós temos uma identidade. Eu e você, nós temos uma identidade, meu irmão. E quando nós colocamos uma máscara, sabe o que acontece? Nós cobrimos a nossa real identidade. Está aí um grande perigo. Por quê? Porque eu passo com uma máscara, eu passo a mostrar que eu sou alguém que realmente eu não sou. Sendo que Deus nos fez com uma identidade. Eu e você, nós temos uma identidade. Eu tenho a minha identidade quando eu subo aqui. E eu preciso subir aqui com a minha identidade. Imagina eu subir aqui com a identidade do pastor Rogério, falando palavras difíceis. Tem uma palavra que ele fala aí que eu não estou me recordando. Eu ia até anotar, pastor, para falar aqui essa palavra. Imagina se eu subo aqui falando como o pastor fala, com a identidade do pastor, com a identidade da pastora Rose, com a identidade do William, com a identidade do Silvio, brincalhão aqui, querendo ser brincalhão aqui. Meu irmão, essa não é a minha identidade. Então eu preciso ser o Arnaldo. Eu preciso ser o Arnaldo. Eu tenho a minha identidade. E Deus nos fez com uma identidade justamente para quê? Porque é com essa identidade que Ele nos fez, que Ele quer nos usar com essa identidade. E quando nós colocamos uma máscara, o que acontece? Nós roubamos a identidade que Deus nos deu. Ou seja, a identidade que Deus nos deu fica escondida. Fica escondida. Então nós precisamos entender que Deus, Ele nos deu uma identidade. Eu preciso saber quem é o Arnaldo. Eu preciso saber quem me chamou. Eu preciso saber quem me chamou. E a Renata, ela citou um texto que está lá em João, que fala que não foi vós que me escolhestes. João 15,16 fala assim: não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Olha lá, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então eu preciso saber quem me chamou. Quem me chamou? Eu preciso saber. Foi o William que me chamou? Foi o William que me chamou para essa obra? Para viver o que eu estou vivendo hoje? Foi o pastor Rogério? Não. Foi a minha esposa? Não. Quem me chamou foi Deus. Então eu preciso saber quem me chamou. Porque se eu souber quem me chamou, eu não vou me preocupar com as palavras que são faladas ao meu respeito. Eu não vou me preocupar com nada disso. Por quê? Porque com a minha identidade eu sei, olha, eu sei quem me chamou, eu sei de onde eu saí, e foi Ele que me chamou. Se o Senhor, como está escrito ali, ó, não me escolhesses vós a mim, eu vos escolhi. Se eu entender que foi Deus que me escolheu, não importa o que vão falar de mim, não importa o que vão pensar de mim, porque foi Ele que me chamou. E se Ele me chamou, meu irmão, a realidade é outra. Eu não vou ficar pelos cantos choramingando, triste, porque falaram mal de mim, porque pensaram isso de mim, porque comentaram isso. Não, porque eu sei quem me chamou. Eu sei quem me chamou. Então quando nós sabemos quem nos chamou, nós ficamos tranquilos. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor, e quem nos chamou foi Ele. Se eu não souber quem me chamou, a primeira coisa que vai acontecer quando alguém fala mal de mim, vai ser eu desistir de tudo.
Vai ser eu meter o pé e abandonar tudo. E é isso que muitas pessoas estão fazendo. Muitas pessoas têm frequentado igrejas, têm se envolvido com Cristo, só que diante de uma frustração, uma palavra que entristeceu ela simplesmente abandona tudo. Mas o porquê que essa pessoa abandona tudo? Porque a impressão que passa é que ela não sabe quem a chamou. Porque se ela soubesse quem a chamou, ela jamais olharia para o homem, ela jamais olharia para a situação, ela jamais olharia para isso, porque ela sabe quem a chamou. Eu preciso falar, pastor. Eu peço até desculpa para o pastor. Sei que o pastor não está sabendo de nada disso que eu vou falar, mas eu preciso falar. Há mais ou menos um ano atrás, eu estava pastoreando a igreja de Votorantim. Para quem não sabe, Votorantim tem uma igreja onde o pastor Rogério chamou a minha esposa e falou para a gente: olha, Arnaldo, olha, tem uma missão para vocês. E eu, por obediência, eu falei para ele: cara, conta comigo. Porque desde o início que ele iniciou esse trabalho, desde o início que eu passei a caminhar com ele, o que eu falei para ele, simplesmente essas palavras: cara, conta comigo. E, meu irmão, eu fali aquela igreja, essa é a realidade. Embora o pastor tentou me proteger, o pastor aqui, ele subiu no púlpito aqui outro dia e falou: o grande culpado sou eu. Não, o pastor dessa igreja, quem pastoreava o Votorantim era eu. Então eu sou o grande culpado. Eu sou o grande culpado. Eu fali uma igreja e tenho no currículo que fali uma igreja, irmãos. E talvez você me diga: mas Arnaldo, isso não é vergonhoso? Talvez seja, mas eu fui por obediência. Eu fui por obediência. Talvez eu não estivesse preparado. Talvez eu não tinha estrutura para lidar com a distância. Foi um momento que eu estava estruturando a minha empresa. Então a igreja quebrou. A igreja quebrou. Mas eu sei quem eu sou, meus irmãos. Eu sei quem eu sou. Não é porque eu quebrei uma igreja que eu vou ficar cabisbaixo, chorando pelos cantos, abandonar tudo. E era isso que o diabo queria. O diabo falou aos meus ouvidos: puxa, que vergonha, que vergonha. Mas quando nós vamos, meus irmãos, aos pés da cruz, é o Senhor quem conforta o nosso coração, é Ele quem fala ao nosso coração. E eu ouvi do Senhor essas palavras: filho, você foi obediente. Você foi obediente. Meus irmãos, e quando Deus fala conosco, as coisas mudam. E eu passei a entender quem eu sou. Eu sou o Arnaldo, esposo da Renata, pai do Guilherme, do Leonardo, da Gabriele, sogro da Milena, do Diego, e futuro sogro da Noemi, avô da Ana Júlia, da Maria Clara. Eu preciso saber quem eu sou esse cara. E Deus me fez entender tudo isso, para confortar o meu coração, para me mostrar: filho, olha quem é você. Foi Deus, meus irmãos, não foi homens não. E Deus confortou o meu coração. E quando Deus confortou o meu coração, foi a partir daí que essa palavra foi sendo gerada no meu coração. Aí eu falei: eu preciso tirar essa máscara. Para mim isso é uma máscara. Eu não posso ficar escondido atrás do meu pastor, porque o pastor assumiu aqui que a culpa era dele. Não, a culpa foi minha. Então eu falei: Senhor, então eu preciso tirar essa máscara. E os irmãos até me perdoam de estar expondo isso aqui,
Até me perdoem, porque eu entendo que o púlpito é lugar de nós falarmos da palavra de Deus, mas eu acredito que esse é um contexto onde se encaixa aquilo que eu estou falando. Então, meus irmãos, o que eu quero mostrar para você, que nós não podemos viver com máscaras. Nós não podemos colocar uma máscara em nós, porque todas as vezes que nós colocamos uma máscara, nós roubamos, nós tiramos a essência que Deus nos deu. Você é precioso porque você tem uma essência. Deus te deu uma essência. Deus te deu uma identidade. E essa identidade, é com essa identidade que Deus quer te usar. É com a sua identidade. Não é com a identidade de ninguém, mas é com a sua identidade que Deus quer te usar. Não adianta eu querer subir aqui e querer ser igual às pessoas, porque eu não vou conseguir ser. Eu preciso ser eu. Nordestino, fala enrolado, algumas palavras meio enroladas, algumas dificuldades no falar. Mas eu preciso ser eu. Eu preciso ser o Arnaldo. Olha o que em Gênesis capítulo 3, versículo 4 vai nos mostrar. Nós vemos que nessa passagem vai nos mostrar que Deus, ele fez o ser humano para ter uma comunhão direta com Ele, sem se esconder, sem medo. Deus fez o ser humano justamente para isso, para ter uma comunhão direta com Deus, sem se preocupar com as aparências. Gênesis capítulo 3, versículo 4, NVI. Olha o que vai dizer para nós. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu a seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te vi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Veja, meus irmãos, que esse homem aqui, ele tinha um relacionamento com Deus. Deus, ele vinha todos os dias, na virada do dia, ter comunhão com o homem e com a mulher. E nós vamos ver que depois que o pecado entra, nós vemos que esse homem, ele tinha um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus, sem medo, sem se preocupar com nada. Mas a Bíblia mostra para mim e para você que quando o pecado entrou na vida desse casal, eles passaram a colocar o quê? Uma máscara. Eles passaram a se esconder. O medo bateu à sua porta. Eles ficaram com medo, eles ficaram com vergonha, eles ficaram preocupados com o que iam pensar. E muitas das vezes é isso que nós fazemos. Muitas das vezes é isso que eu e você nós fazemos. O pecado entra na nossa vida porque todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas a Bíblia fala que se pecardes, sabei que nós temos um advogado fiel e justo, que é Jesus Cristo. Nós temos um advogado que advoga por nós. Mas o que nós fazemos? Nós nos escondemos. Nós passamos a colocar uma máscara, nós queremos nos esconder. Foi o que esse casal fez. Eles tentaram se esconder de Deus. Eles fugiram da presença de Deus. E é isso que muitas das vezes nós fazemos. Nós vamos e fugimos da presença de Deus.
procuramos estratégias para fingir ser alguém que nós não somos. E essa é uma realidade, meus irmãos. Essa é uma realidade. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você que ainda que o pecado ele entre na minha e na sua vida, nós temos um advogado para perdoar os nossos pecados. Basta nós irmos até Ele e nos humilharmos aos pés dEle e dizer a Ele: Senhor, eu pequei. Então veja, meus irmãos, que quando o pecado entra, nós procuramos colocar o quê? Máscaras. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer tirar essas máscaras. Ele quer tirar as nossas máscaras. Ele não quer que nós fiquemos com máscaras, porque todas as vezes que nós ficamos com máscaras, nós tiramos, ou seja, nós escondemos a nossa verdadeira identidade. Você tem uma identidade, João Micael, e essa identidade é só sua. Todos nós temos uma identidade que foi Deus quem nos deu. Márcia, você tem uma identidade, o seu jeito é seu. Você tem uma identidade que Deus vai te usar do teu jeito, da tua maneira. Todos nós temos uma identidade, e nós não podemos esconder essa identidade com máscaras. Porque todas as vezes que nós colocamos uma máscara, nós fugimos da presença de Deus. Nós nos escondemos de Deus. E meus irmãos, eu queria contar a história de um homem que eu acredito que todos aqui já ouviram. Um homem chamado Davi. Davi, o grande rei Davi. Davi era um jovem que amava muito a Deus. Um jovem que amava a Deus. Ele, por obediência ao seu pai, ele estava no pasto cuidando das suas ovelhas. E ele era alguém muito zeloso, muito cuidadoso. Cuidava muito bem dessas ovelhas, a ponto de matar um leão. Olha só o que a Bíblia fala, que Davi matou um leão, e também matou um urso, e também matou um gigante. O menino era pequeno, mas era valente. Vai brincando com os pequenos para você ver. É valente, cara. Vocês já viram aqueles pincherzinhos? São valentes. E não adianta você bater o pé que eles não correm não, eles vão para cima. Então Davi era esse menino valente. Valente, que protegia as suas ovelhas. Tinha um zelo pelas ovelhas. Cuidava muito bem daquelas ovelhas. E isso fez com que chamasse a atenção de Deus. Deus, quando olhou para aquele jovem valente, aquele jovem que fazia de tudo para agradar o seu pai, a Bíblia fala que Deus se agradou daquele menino e separou ele como rei. Separou Davi como rei. Você conhece a história. Um menino obediente a Deus, um menino que agradava a Deus. Meus irmãos, mas um dia Davi fez algo errado. Um dia Davi fez algo errado. E ele não agiu diferente. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia mostra que esse Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele fez algo que desagradou a Deus. Mas ele não procurou a Deus para consertar o seu erro. Davi tentou colocar o quê? Uma máscara. Davi tentou colocar uma máscara, meus irmãos. E nós vamos ver isso agora. A nossa irmã Sara vai projetar para nós 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 9. Olha só o pecado desse homem. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra,
Davi enviou para Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Batseba se purificara da impureza da menstruação. Depois disso ela voltou para casa. A mulher engravidou e enviou um recado a Davi, dizendo: estou grávida. Então Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias o hitita. Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe e os soldados, e como ia a guerra. Ele disse a Urias: desça até a sua casa e lave os seus pés. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Urias, porém, dormiu à entrada do palácio real com todos os soldados do seu senhor e não desceu para casa. Olha aí, meus irmãos, Davi pecar, ele não se preocupa aqui em se reconciliar com Deus. Afinal de contas, era um homem segundo o coração de Deus. É isso que a Bíblia descreve de Davi. Davi tentou resolver da maneira humana. De forma humana, Davi tentou resolver. Por quê? Porque Davi se preocupou com a sua reputação. E esse é um grande perigo quando nós nos preocupamos com a reputação. E Davi se preocupou com a reputação. E ele cria uma estratégia humana. Ele manipulou toda a situação e criou uma estratégia. Tudo para proteger o que é a sua imagem de rei, para manter a sua reputação intacta. E ele criou uma estratégia. Olha que estratégia perfeita. Vou trazer o marido da mulher de Batseba. Ele vai, se deita com a mulher e está resolvido. Está resolvida a situação. Ele se deita com ela, a mulher logo em seguida aparece, diz que está grávida, que é dele, e resolveu a situação. Olha a estratégia que Davi desenvolveu, uma estratégia humana, mas não foi uma estratégia de Deus. Deus não estava nisso. Porque o que Deus queria era que Davi reconhecesse a sua culpa e se humilhasse diante de Deus e buscasse conserto, buscasse consertar a situação. Então Davi, ele tenta manter uma aparência, ele busca manter essa aparência diante dos homens. E os homens, vendo aquilo, não sabiam de nada, porque Davi fez algo meio que escondido. Ele estava armando tudo escondido. Olha só, meus irmãos, a que ponto chega. Um rei, um homem segundo o coração de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério, porque se um homem segundo o coração de Deus armou tudo isso, imagina nós. Se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se nós não estivermos na presença do Senhor, coisas terríveis nós podemos cometer. Essa é uma realidade. E é por isso que nós precisamos estar aos pés do Senhor, clamando por graça, clamando por misericórdia, dizendo: Senhor, me guarda para que eu não caia. A Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia.
Então Davi, ele arma tudo isso. Só que viver de aparências, meus irmãos, traz sofrimento. Manter uma aparência é difícil. Traz sofrimento viver de aparência. Traz dor. É doloroso viver de aparência. Salmos 32, olha o que Davi fala. Depois dele ser restaurado, olha o que ele fala. Salmos 32, versículo 3 e o 4. Eu vou ler na ARA. Não sei se a Sara tem aí. Olha o que fala na ARA, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E é isso, meus irmãos. A vida de aparência, ela produz cansaço espiritual. Ela produz cansaço espiritual, desânimo, frieza. É isso que a vida de aparência ela causa em nós. Culpa constante. Uma culpa constante. Perda da alegria. Nós passamos a perder a alegria quando nós vivemos com uma aparência, com uma máscara. E é por isso que Davi fala isso. Depois dele restaurado, ele fala isso. E é isso que acontece, meus irmãos. Quando nós tentamos viver de aparência, nós passamos a viver um verdadeiro sofrimento. Não queremos mais vir na igreja, porque não temos prazer. É isso que a vida de aparência causa em nós. Causa em mim e você, se nós não vigiarmos. Porque se nós não vigiarmos, o pecado entra. E se o pecado entrar, são poucos que se humilham. A grande maioria quer manter o seu status, quer mostrar que está bem. E essa é uma realidade para todos nós. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus, quando eu falo da igreja do Senhor Jesus, é a igreja que está espalhada por essa nação, que está espalhada por esse mundo. Nós vemos o que? Uma igreja fria, desanimada. Talvez porque em algum momento ela pecou e está lutando com aquele pecado. Pôs uma máscara, todo final de semana vai para a igreja, mas não desenvolve, a vida cristã não flui. Por que hoje nós já não vemos mais os sinais, os prodígios? Porque a igreja do Senhor está fria. Jesus não disse que as portas do inferno elas não prevalecerão diante da igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor é eu e você. O inferno ele não vai prevalecer diante dessa igreja. Por quê? Porque essa igreja é uma igreja viva, é uma igreja poderosa. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Mas se nós estivermos vivendo de aparências, se o pecado entrar e nós não confessarmos ele, sabe o que acontece? Nós passamos a ser um crente comum. Já viram um crente comum? Não faz diferença mais para o inferno. E eu e você, nós estamos sujeitos a isso, a ser esses crentes comuns. Por isso que a palavra de Deus diz: vigiai e orai, porque os dias são maus.
Mas nós queremos o quê? Manter a aparência, manter o nosso status, dizer que estamos bem. Isso é eu e você, meus irmãos. Eu e você. E foi isso que Davi tentou fazer: viver de aparência. Segundo Samuel capítulo 12, versículo do 1 ao 10. Eu poderia pegar só o versículo chave que eu quero trabalhar, mas eu gosto de entender o contexto, porque se eu só ler o versículo que eu quero transmitir aqui, você não vai entender o contexto. Então eu gosto de ler do versículo 1 em diante, para que você possa entender. Versículo do 1 ao 10, olha o que fala. 2 Samuel 12, versículo 1. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Versículo 6. Ele deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Versículo 7 é o versículo chave, é onde Natã fala: você é esse homem, Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhes teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele. Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser a sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Por isso a espada nunca se afastará da sua casa, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Olha só, meus irmãos, olha só. Deus não aceita a vida de aparência de Davi. E Deus levanta um profeta para dizer para Davi: Davi, desperta, abandona o teu pecado, abandona o teu pecado, Davi. Deus levantou o profeta para dizer para Davi. E nessa noite Deus está dizendo para você: meu irmão, você precisa despertar do teu pecado. Abandona o seu pecado e volte-se para Deus, porque grandes coisas o Senhor tem na minha e na tua vida. É necessário abandonarmos o pecado, tirarmos as máscaras e nos voltarmos para Deus. É necessário, meus irmãos, é necessário abandonarmos as máscaras que mostram uma cara feliz, alguém que está bem, quando na verdade é só uma máscara. Porque quando nós colocamos uma máscara, ainda que nós não estejamos bem, a máscara ela não deixa aparecer o nosso rosto, a realidade do nosso rosto.
Eu me lembro uma vez que, juntamente com a minha esposa do pregador é isso, vai sempre entrar nos exemplos aí, por mais que elas não queiram. Nós estávamos indo para a igreja, mas discutimos feio dentro do carro, brigamos, mas chegamos na igreja, aquela carinha triste teve de sair. E é isso, meus irmãos, que as máscaras fazem. Ela passa essa impressão de perfeição. As máscaras passam a impressão de perfeição, de alguém perfeito. E Davi estava dessa forma. O rei mandou o seu soldado para a morte, esposo de Batseba. Mandou Joabe colocá-lo na linha de frente. Joabe, coloca ele na linha de frente para que ele morra. Olha só, meus irmãos, e estava de boa. Casou com a mulher do Urias. E para a população da época, para o povo da época, tudo normal. Se Urias morreu, Davi como rei poderia casar. Então para o povo normal. Mas para Deus não, meus irmãos. Para Deus não. Para Deus não estava tudo normal. E muitas das vezes nós estamos achando que está tudo normal. Talvez para os homens está tudo normal, mas para Deus não. E Deus levanta os seus profetas para nos chacoalhar, assim como ele chacoalhou Davi. O profeta Natan é como se o profeta Natan pegasse nos braços de Davi e falasse para Davi: Davi, acorda! Davi, acorda! Abandona esse pecado, Davi, e se volta para Deus. Ah, meus irmãos, e quando nós olhamos para Davi, agora nós já não vemos mais um rei, agora nós já não vemos mais um homem segundo o coração de Deus. Agora nós vemos um homem quebrantado na presença de Deus, dizendo a Deus: lava-me, Deus, completamente, cria em mim um coração puro, não me retires da tua presença. Aqui nós já não vemos mais um rei, mas nós vemos um homem quebrantado, um homem que tirou as máscaras, que arrancou as máscaras e disse: eu estou em pecado, e se humilhou na presença do Senhor. Vamos ler Salmo 51, versículo 1. Um salmo muito conhecido, muitos conhecem esse salmo. Olha o que Davi fez: se humilha na presença de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 4: contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me
e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está um homem quebrantado na presença do Senhor, um homem que decidiu arrancar as máscaras, tirar todas as máscaras e se colocar diante do Senhor em humilhação, diante do Senhor, meus irmãos. E esse homem agora se coloca diante do Senhor, e nós temos um Deus que é misericordioso. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Nessa manhã as misericórdias dele se renovou sobre a mim e sobre a tua vida. Esse Deus é um Deus de misericórdia, esse Deus é um Deus de compaixão. Ele nos ama com um amor inexplicável. Esse é o meu e o teu Deus. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse é o meu, é o teu Deus. O Deus vivo, o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus que não muda. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus de Israel. Deus forte, Deus que não perde batalha. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso Deus. Deus que restaura, um Deus que pegou Davi na condição que estava e restaurou ele. E é isso que ele quer fazer conosco. É como eu falei, eu não sei como que você entrou aqui. Eu não sei se você carrega uma máscara. Mas nessa noite, meu irmão, se você carrega uma máscara, essas máscaras precisam cair. Você precisa tirar essas máscaras e se humilhar na presença desse Deus, o Deus de Israel. Esse é o nosso Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu quero te dar essa oportunidade de você parar e refletir. Meu irmão, fecha seus olhos, se coloque diante desse Deus. Eu não sei como que você entrou aqui nesse lugar. Talvez você precise se humilhar diante do Senhor, se colocar diante dele e dizer: Deus, me perdoa. Eu queria te dar esses minutos para que você possa fazer isso. Meu irmão, nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, mas é o Senhor quem usa, é o Senhor quem fala, é Ele quem faz tudo. Nós somos apenas um instrumento dEle. É Ele quem toca, é Ele quem faz. E nessa noite o Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração, falando ao teu coração, dizendo para você: filho, abandone o seu pecado e se volte para mim. Se coloque na presença de Deus. Se coloque na presença de Deus. Não busque se defender. Não busque se justificar, mas seja verdadeiro. Ame os verdadeiros. Não se agrada de hipocrisia, Ele gosta de verdade. Davi, ele não tentou se justificar.
Ele não tentou se defender, mas ele reconheceu a sua culpa e se colocou na presença do Senhor. Ah, meu irmão, não é vergonha reconhecermos. Não é vergonha. Reconheça a sua culpa. Reconheça o seu pecado. Deus, Ele está nesse lugar. E Ele está falando ao teu coração. Louvado seja o teu nome, Jesus. Senhor, tu és um Deus perfeito. Tu és perfeito, Deus. Tu és perfeito. O Senhor conhece cada um nessa noite. Deus, da necessidade de o que eles estão passando nesse momento. O Senhor sabe do que eles precisam. Faz a tua obra, Espírito Santo. Espírito Santo, tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode tocar nesses corações. Só o Senhor pode convencer esse homem. Só o Senhor pode mudar a história desse homem. E nessa noite, muda a história desse homem, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Então aqui nós vemos que Davi, ele se coloca diante do Senhor, se humilha. Aí nós passamos a olhar não mais o rei, não mais o guerreiro, não mais alguém admirado, porque Davi era admirado. Como rei, ele foi um dos melhores reis da época. Mas Davi abriu mão de tudo isso e se humilhou na presença do Senhor, reconhecendo a sua culpa. Algo que nós precisamos entender é que Deus não responde à nossa aparência. Não é a nossa aparência que Deus responde, mas Deus responde a um coração quebrantado. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Se nessa noite o Senhor achar em mim um coração quebrantado, um coração contrito, um coração voltado para Ele, Ele jamais vai desprezar. E ainda hoje, meus irmãos, Deus procura homens com esse coração. Ainda hoje Deus procura homens com esse coração, corações quebrantados. Corações quebrantados. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu não sei se o pessoal do louvor vai subir. Vai? Então eu queria chamar o pessoal do louvor. Feche os seus olhos, meu irmão. Feche os seus olhos. Deus, Ele quer falar ao teu coração.
não se disperse, esteja em espírito de oração. Esteja com seus olhos fechados na presença do Senhor. E enquanto os ministros ministram essa canção, esteja atento a tudo que Deus vai falando ao teu coração. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Tu és um Deus perfeito. Não há nenhum outro como tu, Jesus. Oh, Espírito de Deus, tens liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Move-se no meio da tua igreja, toca na vida desse homem. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
Senhor nosso Deus, Senhor, nessa noite a Tua palavra foi entregue aos meus irmãos. Senhor, que eles ao voltarem para suas casas, que o Senhor continue falando ao coração deles, Pai. Que o Senhor continue ministrando o coração deles. Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor os conhece e o Senhor sabe de cada um. Ajuda-os, meu Deus, a tirar todas as máscaras e se entregar por completo ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.